Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa quarta-feira, 18 de março de 2026. Estamos no ar, ó, Zoom Notícias a partir de agora na tela para você. E a gente começa já essa edição, sem mais delongas, falando de assunto importantíssimo, gente. Olha isso. Dados alarmantes aqui no Brasil mostram, é impressionante, né? Uma média de 4 feminicídios por dia. Isso é realmente absolutamente absurdo. E por trás dessa onda de violência que a gente vê aqui no Brasil, tem sempre medo, silêncio e dependência emocional. E isso, de uma vez por todas, a gente precisa tratar e enfrentar, porque é um caso muito grave. O Zoom Debates recebeu a delegada da Delegacia de Nova Friburgo, a Gabriela Veloso, e diretora do projeto Tecle Mulher, a Carol Meyer, que falaram sobre esse assunto importante, inclusive para Nova Friburgo, que tem também números muito preocupantes em relação à violência contra a mulher. Vamos acompanhar. A violência contra a mulher nem sempre começa com agressão física. Na maioria das vezes, ela surge de forma silenciosa, através de atitudes que passam despercebidas, como o controle excessivo, o ciúme disfarçado de cuidado e a diminuição constante da autoestima da vítima. Esse tipo de comportamento vai criando um ambiente de insegurança emocional que, aos poucos, prende a mulher dentro da relação. Quando a gente nomeia, é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Eu falo sempre assim, os ciúmes não tem que ter um controle. O controle não tem que ser excessivo. Quando você começa a se afastar das suas amigas, quando você começa a não ter mais contato com seus familiares, porque as pessoas vão percebendo. Você às vezes não percebe, mas quem está em torno de você percebe. Sim. E às vezes a pessoa vai te aconselhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não acredita, continua naquele ciclo de violência. Quando você começa a sentir que eu falo assim, sempre tem uma sensação de sufocamento, né? Aquela coisa até a voz da pessoa te dá uma certa aflição. É o xingamento, é a humilhação, às vezes não deixa a pessoa sair para trabalhar, sair para estudar. Isso acontece muito. Por que acontece? A mulher autônoma, a mulher independente, provavelmente ela vai conseguir sair de uma situação de abuso. Provavelmente, isso não quer dizer que 100%. Tem mulheres que saem e voltam 10 vezes, 8 vezes, 20 vezes, até conseguir realmente construir aquela situação e dar o basta, né? E outra coisa que você sabe mais do que eu talvez, as mulheres não são incentivadas a denunciar. Seja pelos familiares, seja até por policiais, por pessoas que estão na ponta. Sempre tem, mas é o pai dos seus filhos, mas é uma boa pessoa, porque nem sempre o abusador, Roosevelt, é aquela pessoa que sai gritando pela rua, que sai dando tapa nos outros. O abusador pode ser uma pessoa maravilhosa, todo mundo vai falar que ele é um cara bacana, que tem vários amigos, né, que agrega. Como assim ele, abusador? Não. Mas dentro de casa a realidade é muito diferente. Sim. Então, outro sinal importante é o isolamento. O agressor, de forma gradual, afasta a vítima de amigos, familiares e até do ambiente de trabalho, criando uma dependência emocional e social. Sem rede de apoio, muitas mulheres passam a acreditar que não tem para onde ir, o que dificulta ainda mais a denúncia. Principalmente em sede policial, né, a gente realiza aí, milhares de atendimentos, né, durante o ano. E uma das coisas que a gente costuma reforçar é que justamente vem essas falas, né? Sim. Ah, mas é uma pessoa boa, mas é trabalhador, é um bom pai. E o que a gente costuma passar para ela é que o direito penal, ele não atua em relação a quem é aquele indivíduo, mas ao fato que ele cometeu. Exatamente. Então pode ser uma pessoa maravilhosa que um dia vai cometer um homicídio. Pode ser uma pessoa maravilhosa, ter um bom relacionamento com os filhos dele e é um roubador. E da mesma maneira pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem amigos, uma pessoa bem relacionada, às vezes de classes sociais que a gente não imagina, que a gente, né, também vulgariza isso, achando que só as pessoas às vezes de uma classe não tão favorecida e não é. Então, enfim, pode ser o que for, mas cometer um fato que é criminoso e deve ser apurado. E nessa linha também do que você disse, é natural quando as pessoas estão ali, né, os envolvidos ali em sede policial, que a gente realize consultas em relação a quem são aquelas pessoas que trazem essas ocorrências pra gente. E não raras vezes, assim como a gente encontra nessas consultas em relação ao agressor, agressões anteriores já cometidas contra outras mulheres, a gente também encontra aquela mulher como vítima de outras agressões
com outros relacionamentos. Sim. Então a gente identifica nesse momento uma falha estatal, porque esse ciclo ele não foi quebrado, nem em relação a ela como vítima, que acabou, de repente, não recebendo o tratamento psicológico ou o acompanhamento social necessário para ela entender que ela procura, que ela acaba se relacionando com agressores em potencial, e ela volta a ser vítima, e em relação também àquele agressor que cometeu algum delito, mas enfim, que já teve alguma progressão ou que aquilo não pôde ficar completamente esclarecido e ele vem a fazer novas vítimas. Esse comportamento faz parte do chamado ciclo da violência, que se repete em 3 fases. Primeiro, o aumento da tensão com discussões e ameaças, depois a agressão e, por fim, a fase da lua de mel, quando o agressor demonstra arrependimento e promete mudança, mantendo a vítima presa à relação. É exatamente isso. Inclusive, os estudos relacionados à Lei Maria da Penha e às violências, de gênero contra as mulheres, ela traz, inclusive, o ciclo da violência, que ele se inicia com o primeiro ponto, que é a tensão, o segundo ponto, que é a violência propriamente dita, e o terceiro ponto, que a gente chama de fase de lua de mel. Então, nessa primeira fase da tensão, são quando começam as manipulações, os isolamentos, as críticas sem medida, as discussões que não têm sentido ou que são desproporcionais. Acontece uma pequena coisa dentro de um ambiente familiar e aquilo se torna um problema gigantesco, uma humilhação. Então, a gente entende que isso é violência psicológica. Então, esse primeiro ciclo, que é o ciclo que a gente chama da tensão, que são esses, no ambiente ali que começam a haver essas rusgas, essas humilhações, essas injúrias, às vezes até umas difamações, é também violência contra a mulher, é uma violência psicológica, e ela realmente, geralmente, antecede a segunda fase, que é realmente a da violência, que chega, infelizmente, à violência física, que chega a um feminicídio, e que, em alguns casos, esse ciclo ele realmente se reinicia, e após a fase da violência a gente entra na fase que a gente denomina de lua de mel, que é quando o agressor ele dá um passo atrás, ele teoricamente se arrepende, e a mulher geralmente está envolvida, tem sentimentos, ama o agressor, o que a gente às vezes tem que destacar aqui. Qual é a grande dificuldade? Muitas pessoas perguntam, mas meu Deus, qual é a grande dificuldade? Por que ela está lá? Porque às vezes é uma pessoa que ela ama, que ela tem uma ideia construída do marido, do príncipe, do namorado, de uma pessoa que ela ama, e aquele é o agressor. Para especialistas, romper esse ciclo exige informação, acolhimento e uma rede de apoio ativa. A denúncia é um passo fundamental, mas o papel da sociedade também é essencial: observar, orientar e não se omitir diante de sinais de qualquer tipo de violência contra a mulher. É interessante a gente falar sobre essa situação da violência doméstica e também desmistificando um pouco da questão do meter na colher, né? Que antigamente se falava muito que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje existem até leis dentro de condomínios, né, e tudo mais, para que em situações de briga as pessoas denunciem. Mas nós, como Tecla Mulher, a gente tem um protocolo. Porque, na verdade, não adianta você querer ajudar e se colocar também numa situação de risco. Exato. Né? Tanto que aqui mesmo em Friburgo já teve uma situação de uma menina que foi ajudar a amiga e as duas acabaram mortas. Então, existem formas, né, de você fazer isso. Por exemplo, tá tendo uma briga, ao invés de você querer entrar dentro da casa, você pede uma xícara de açúcar e tenta entender a situação, já liga para a polícia, já começa a entender o que está acontecendo. Porque você não pode também se colocar em risco dentro de uma situação de violência doméstica. Agora a gente fala de uma ponte em Conselheiro Paulino que está numa situação precária, e aí os motoristas, pedestres, enfim, todo mundo que precisa passar e acessar aquele local, obviamente está reclamando. Isso é uma responsabilidade do INEA, que em outubro do ano passado prometeu fazer a entrega em janeiro. Só que daqui a pouquinho a gente está chegando em abril e até agora nada. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui na ponte provisória em Conselheiro Paulino, onde, como vocês podem perceber, o sistema que está sendo utilizado aqui para o trânsito é do pare e siga. E por mais que isso tenha funcionado de certa forma, sabemos que não é o ideal, porque é um lugar onde passa pedestres com crianças, idosos, e o local acaba sendo perigoso. E ainda em relação a isso, alguns moradores que passavam pelo local
falaram com a gente sobre essa situação e como tem sido para eles passar por aqui. Não está sendo fácil, a gente precisa passar aqui para ir no CRAS, resolver meus problemas, com criança pequena, eu e minha esposa. Então está sendo muito difícil e a gente só está tendo promessa e não está sendo feito o trabalho que é para ser feito. Difícil, igual falou, com criança pequena, igual eu acabei de falar com ele, tirar a ponte e tiraram, mas cadê? Aí agora ele falou, será que estão esperando a eleição para fazer a ponte aqui? Nós precisamos da estrada, nós pegar o ônibus, a gente tem que saltar lá em Conselheiro, vir de Conselheiro até aqui no CRAI a pé com criança pequena. E eles têm que resolver isso aí, olha o problema que fica na rua. Aí, olha o colégio como é que fica. Agora ele falou, essa pista aqui é ruim até para as crianças. Olha, é bem difícil, né? Porque, assim, a gente tem que ficar fiscalizando o carro porque a gente não tem noção, assim, entendeu? Fecha aqui, abre lá. E também tem minha avó. Aí quando vai passar, tem carro vindo, tem caminhão vindo. A gente não tem, assim, uma noção de onde está vindo. A gente tem segurança, porque de noite também é uma escuridão total. Aí tem que passar por essa ponte. Você não sabe quem está vindo, quem não está. As motos também vêm em alta velocidade. E essa ponte não está segura, entendeu? É uma ponte mal feita. Porque deveria já ter acabado, né? Muito perigoso, porque até caminhão entrou aqui esses dias, que eu fui almoçar ali e voltei. Não tinha como voltar, porque o cara não viu a placa tá aqui, ele não viu, coitado, até não tem culpa. Ele entrou e não viu, e depois não tinha como voltar. Até a ponte pode cair com um caminhão desse, causar um troço muito mais sério. Eu não sei nem o que pensar mais, porque o povo tinha que se reunir e bater pra cima disso aí e dar um jeito nisso, porque só o povo. Agora o povo não se reúne. Aqui nesse mesmo trecho, onde eu estou agora, há minutos atrás, a nossa equipe flagrou um caminhão grande, que não sabemos se pela nossa presença ou pelas placas, fez o retorno e não passou pelo local. Nessa passagem, moradores reclamam que alguns caminhões têm passado e essa estrutura que deveria barrá-los já foi comprometida. Dentre as reclamações, um dos moradores nos enviou também a imagem de um caminhão que passava pelo local e teve que retornar por não conseguir finalizar a passagem. Aqui, como vocês podem ver, tem restos, pedaços aqui de claramente carros que bateram nesse local e ficaram por aqui mesmo. Em relação às obras inacabadas aqui na ponte, o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, informa que as obras na localidade passaram por uma readequação no planejamento e elas estão em execução com cerca de 80% das intervenções concluídas. A previsão é que todo o escopo seja finalizado no segundo semestre de 2026. E agora, depois dessas informações, nós voltamos aos estúdios. Agora vamos falar de alteração no trânsito aqui em Nova Friburgo, mais especificamente, Prefeitura de Nova Friburgo informando que a partir de amanhã, quinta-feira, teremos alterações no tráfego das vias Alameda Marquês de Maricá e também na rua Jardel Rotes, no bairro Parque São Clemente, tá? Que vão retornar à sua configuração anterior. A mudança de sentido das vias, implementada inicialmente, teve caráter experimental e temporário, com o objetivo de avaliar o comportamento do fluxo de veículos no período de 30 dias. No entanto, como não houve melhorias significativas no fluxo, né, e também na segurança viária, a rua Jardel Rotes volta a operar em mão dupla no trecho citado, deixando de funcionar em sentido único, que seria o centro-olaria, como estava sendo previsto, né? Da mesma forma, a Alameda Marquês de Maricá ficará com sentido Vale dos Pinheiros, Olaria, beleza? A Secretaria de Mobilidade e Urbanismo vai distribuir uma circular informativa para moradores, para os comerciantes ali da região, com orientações e esclarecimentos sobre essa mudança. E aí, né, com toda a sinalização devida que será absolutamente atualizada. A Prefeitura de Nova Friburgo reforça a importância da atenção e da sinalização nessa região. Beleza? Olha, no próximo bloco vocês vão ver, gente, uma fiscalização em postos de combustíveis feita por parte do Detran. Importantíssimo também esse tipo de operação aqui na nossa região, no estado do Rio de Janeiro como um todo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia
para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. O melhor negócio para garantir o seu Toyota Zero está na Toyoserra. Super oportunidade. Hilux com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, nota fiscal de fábrica. Tem também SW4 com 30 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Imperdível. E mais, venha conhecer de perto o novo Yaris Cross e fazer um test drive. Garanta seu Toyota com até 10 anos de garantia. Corra pra Toyoserra e aproveite. Consulte condições em toyoserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Estamos de volta com o segundo tempo do Zoom Notícias para falar de algo que é importante, acontece em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro e o PROCON de Nova Friburgo está correndo atrás também, aliás, correndo na frente, né, de fazer fiscalizações em postos de combustíveis. Gente, isso aí tem um objetivo claríssimo, né, de, obviamente, promover a garantia dos direitos dos consumidores e também a transparência nas relações de consumo entre o pessoal, né, que está lá vendendo combustível e nós que somos consumidores. Vamos entender melhor essa história a partir de agora. A medida tem como base o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 39, inciso X, que proíbe o aumento de preços sem justa causa. Os proprietários dos postos deverão apresentar, no prazo improrrogável de 10 dias úteis, as notas fiscais de aquisição de combustíveis, gasolina comum e aditivada, etanol e diesel, referentes aos últimos 90 dias. O objetivo é comparar os custos de compra com os preços praticados nas bombas, verificando possíveis aumentos arbitrários baseados apenas em expectativas de mercado ou tensões internacionais, sem reajuste oficial nas refinarias até a data da notificação. A ação segue a norma técnica da Associação Brasileira de PROCONs, que orienta os órgãos de defesa do consumidor a manter vigilância sobre o mercado de combustíveis diante das recentes instabilidades geopolíticas do Oriente Médio. O documento, que destaca que a expectativa de aumento de custos não justifica repasses imediatos ao consumidor sem base econômica real. Após a análise dos documentos, o PROCON, com orientação da PGM, avaliará as justificativas apresentadas. Caso sejam identificadas irregularidades ou práticas abusivas, a Prefeitura adotará as medidas cabíveis para proteger o consumidor e garantir o equilíbrio do mercado local, reforçando seu compromisso com a transparência e a defesa do poder de compra da população. PROCON de Nova Friburgo, desde a última quinta-feira, dia 12 de março, a gente tem ido aos postos de combustível da cidade, a gente tem notificado todos eles para que eles apresentem para a gente as notas de compra dos últimos 90 dias do valor dos combustíveis, para que a gente consiga identificar o motivo que ensejou esse aumento, tendo em vista que há uma justificativa com base no conflito do Oriente Médio, mas esse valor não foi repassado para o consumidor final. Então a gente precisa entender
o motivo que ensejou todo esse tipo de aumento, e com base nisso, a gente está indo posto a posto, notificando para que no prazo de 10 dias úteis eles apresentem todas essas notas. Com isso, a gente vai poder identificar o real motivo do aumento e aí sim definir quais providências a gente vai tomar nesse sentido. Olha, a Secretaria Municipal de Cultura, que está fazendo um trabalho muito legal aqui em Nova Friburgo, anunciou o lançamento do edital de credenciamento de oficineiros. Isso é bom demais, hein, gente? E também da plataforma Conecta Cultura, agora em um formato 100% digital. Uma oportunidade aí de garantir mais acesso, mais organização para os fazedores de cultura aqui da nossa cidade. Vamos entender melhor essa história a partir de agora. Olha aí. Passando aqui rapidamente para trazer algumas informações para os nossos fazedores de cultura aqui de Nova Friburgo. No próximo dia 19, nós faríamos o lançamento do edital de credenciamento de oficineiro e também da plataforma Conecta Cultura de forma presencial na Oficina Escola. Estaríamos disponibilizando também o link de forma online. Por inviabilidade técnica, nós não conseguimos, a internet lá não está muito boa e nós não conseguimos também uma equipe para fazer a transmissão online. Achamos por bem, enquanto secretaria, fazermos o lançamento como a gente sempre faz. No dia 19, a partir das 9 horas da manhã, já estaremos disponibilizando aí o edital de credenciamento de oficineiro e também o lançamento do Conecta Cultura, que é o sistema aqui da secretaria, que foi feito baseado no Desenvolve Cultura, o sistema que é utilizado pela Secretaria Estadual de Cultura. Toda a secretaria está mobilizada para isso e a gente sabe que muitas dúvidas elas surgem no decorrer do processo. Em todo lançamento de edital, muitas dúvidas surgem. Então estamos aqui abertos, a secretaria está aberta, todo mundo que tiver dúvida pode vir aqui. A partir da semana que vem também estaremos disponibilizando a Quinta-feira da Dúvida, que é o dia que a gente abre aqui a secretaria realmente para responder qualquer dúvida. E também através dos canais oficiais. Tá bom, gente? Estaremos disponibilizando também alguns vídeos aí explicando o próprio edital e também o funcionamento da plataforma. Tá bom? Então, mais uma vez, lembrando, na próxima quinta-feira teremos lançamento sim, mas não acontecerá mais na Oficina Escola de Arte. Um abraço a todos. No próximo bloco tem a agenda cultural falando de cultura e também a previsão do tempo. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. O melhor negócio para garantir o seu Toyota zero está na Toyoserra. Super oportunidade. Hilux com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, nota fiscal de fábrica. Tem também SW4 com 30 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Imperdível. E mais, venha conhecer de perto o novo Yaris Cross e fazer um test drive. Garanta seu Toyota com até 10 anos de garantia. Corra pra Toyoserra e aproveite. Consulte condições em toyoserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras,
cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. De volta com o terceiro e último tempo do Zoom Notícias para falar de cultura e agenda cultural a partir de agora com Isabela Schwenk. Roda aí. O mês de março está recheado de eventos para todos os públicos em Nova Friburgo. A Energisa apresenta uma série de atrações nesse mês. Nos dias 17 de março a 9 de maio, a exposição Conversadeira de Cacau Rezende. 25 anos depois da sua primeira exposição, uma ocupação artística reúne pinturas, esculturas e criações ao vivo, transformando a galeria num espaço de encontro entre arte, memória e público. E no dia 27 de março, às 5 às 7 da tarde, o projeto Café Literário. O encontro ocorre sempre no último sábado de cada mês. A proposta é reunir participantes para um diálogo democrático mediado pela literatura. O encontro fortalece a cultura do debate e da leitura. Para mais informações, acesse o Instagram da Usina Cultural, @usinaculturalnf. No dia 18 de março, às 6h30, a Câmara Municipal vai sediar o prêmio Júlia Seixas. Uma noite dedicada a reconhecer iniciativas que transformam vidas, com apresentação musical de Roberto Chapolin e discurso sobre o World Creativity Day com Beto Grilo. E para quem gosta de comédia, o Teatro Laércio Rangel Ventura está recheado de opções. No dia 21 de março, às 8 horas, um show interativo onde o público é o verdadeiro protagonista. Hipnocomédia vai receber Vieirini. O espetáculo desmistifica a hipnose de forma ética e extremamente divertida. No dia 22 de março, o teatro recebe o talk show de humor interativo. A carne só cai no prato do vegano, apresentado por Rafael Ganem. Para mais informações, acesse o Instagram da Secretaria de Cultura de Nova Friburgo, @culturanf. E se você é dos anos 80, não perca a festa Na Minha Época Era Melhor, reunindo os melhores dos anos 70, 80 e 90. Sábado, dia 21 de março, às 8 horas, no Natureza. Show da consagrada banda Milênios. Um repertório especial em 2 sets recheados de rock nacional, hits internacionais e aquela sequência alto astral de sucesso da infância, para todo mundo se divertir. O Teatro Irmã Sânia Cosmelli recebe o espetáculo A Jornada dos Saltimbancos. No dia 22/3, às 3 horas, um show cheio de emoção, dança, nostalgia e toda a energia do rei do pop. Para mais informações, acesse o Instagram, @mj do garoto ao ídolo. A Agenda Cultural TV Zoom traz as melhores dicas para você aproveitar da melhor forma possível. Vamos ver a previsão do tempo? Quinta-feira aqui em Nova Friburgo, que vai ser, falei de pancadas de chuva à tarde, ameaçou um pancadão para hoje, acabou que caíram uns pingos, né? Mas para quinta-feira tem a previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite não chove, temperatura mínima na casa de 17 e a máxima de 26 graus. Quero agradecer a audiência de todo mundo, lembrando que amanhã tem mais uma edição do Zoom Notícias, só com notícias fresquinhas, se Deus quiser, com coisas boas. E também que o nosso Zoom Notícias é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.